Olá, sejam bem-vindos ao 9º dia do nosso projeto de 31 dias orando pelos meus sentimentos e emoções. O nosso tema hoje é Ore contra o sentimento do medo. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Do que você tem medo? Minha resposta a essa pergunta seria muito simples. Eu não tenho medo de nada. Aliás, tenho sim. Tenho medo de quem não toma café e de quem gosta de jiló. Brincadeira. Hoje vamos falar de medo. E o medo sempre faz parte do nosso cotidiano. Existe um medo saudável e absolutamente necessário, que é o que nos faz cautelosos. Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Quando você vai atravessar uma avenida muito movimentada e sente medo, você procura uma faixa de pedestre e espera o sinal abrir para atravessar com segurança. Muitos destemidos morreram atropelados. Então, nesse caso, o medo é bom. O medo, na medida certa, pode ser muito bom, mas o medo exagerado, paralisante, produz tormento. Eu, durante muito tempo da minha vida, senti medo de galinha. Uma coisa impressionante, algo completamente irracional. Eu preferia estar no lugar onde tivesse uma cobra do que uma galinha. Na verdade, nem era medo, era pavor. Hoje, quando eu paro e penso, eu entendo que Deus permitiu que eu sentisse esse medo para entender o que é o medo. Porque eu jamais compreenderia o que o medo pode fazer com uma pessoa se eu não tivesse passado por isso. Depois que tive um encontro verdadeiro com Deus, Ele me livrou de todos os meus medos. Aliás, foi uma revolução verdadeira na minha vida. Antes eu nem falava. Eu tinha medo de abrir a boca. Eu era uma pessoa nula, extremamente tímida. Eu não falava. E hoje eu já nem tenho mais noção de quantas pessoas ouvem minha voz. Poucos dias, a galinha do vizinho pulou para o meu lado do muro, botou 8 ovos. Quando eu percebi, ela já estava chocando. Até cabana, para que ela pudesse ficar protegida da chuva, eu fiz. Estavam todos dizendo que os ovos iam agorar porque estava trovejando muito. Vocês acreditam que eu orei? Orei a Deus para que os ovos não agorassem e graças a Deus nasceram os 8 pintinhos. Só Deus faz isso, né, gente? Eu orando por uma galinha. Só Deus faz isso. Eu sei que o medo não tem uma explicação lógica, mas para vencê-lo é necessário um posicionamento lógico. Primeiro responda, do que você tem medo? Tem medo de pegar esse vírus? Medo de que alguém vulnerável da sua família pegue? Tem medo de perder o emprego? Tem medo de não dar conta de pagar as contas? Tem medo de doença? Tem medo de cirurgia? Tem medo de morrer? Tem medo de ser traído? Tem medo de perder a família? Medo de o casamento acabar? Medo de perder os filhos para o vício? Tem medo de defunto? Medo de barata? Medo de dirigir? Existem muitos medos que podem tirar a nossa paz. Na verdade, os dias que vivemos são dias tensos. É difícil não termos nenhum medo, mas quando esse medo se torna paralisante e doentio, a gente precisa tomar uma atitude. Temos que acabar com o medo antes que ele acabe com a gente. Então vamos dar um choque de lucidez aos nossos medos. Primeiro, acredita no amor de Deus. Você tem um Deus que te ama e tem o controle de todo o universo nas mãos. E o amor dele é o perfeito amor. E é esse amor que lança fora o medo. Segundo, se crê no amor, enfrenta o medo. Tenha coragem. Coragem não é a ausência do medo, é o enfrentamento do medo. Então a palavra de ordem hoje é coragem. Tira limpo o que te assombra. Faz o que você tiver de fazer. Busca a informação que precisa. Resolva o que tem que resolver. Hoje é dia de orarmos contra tudo que nos assombra ou nos atemoriza. Vamos nos livrar de tudo que Satanás tem usado para nos tocar o terror. Vamos orar contando a Deus o que tem nos atrapalhado de ser feliz. Lançar fora o medo significa tirar de dentro de nós o medo. Faça como quem livra um jardim de uma erva daninha. Encontre os seus medos e entregue cada um deles nas mãos de Deus e depois siga em frente. Tinha uma moça que, mesmo depois de casada, nunca conseguia dormir no escuro.
Ela estava comprometendo o casamento. Fez terapia e nada adiantou. Um dia, participando de um encontro com Deus, ela resolveu encarar o medo e contou que o pai dela sempre abusava dela no escuro. Ele ia em silêncio na cama dela à noite, mas ela sempre soube que era ele. Ela disse que ela podia passar o dia todo sozinha em casa com ele, que ele nunca fazia nada. Mas à noite, no escuro, ele sempre ia na cama dela. Ela tinha pavor do escuro. Quando ela resolveu enfrentar a situação e deixar Deus curá-la por dentro, ela conseguiu se libertar do medo. Hoje, em nossa oração, vamos nos libertar de todos os nossos medos em nome de Jesus. Porque Ele pode, porque o amor dele é perfeito. E o perfeito amor lança fora o medo. Você crê? Então vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento eu quero orar por cada pessoa que faz esse projeto de oração e que tem sido assombrada, atormentada por algum medo. Pessoas, Pai, que muitas vezes no longo do dia está perdendo a sua paz, a sua alegria, são verdadeiramente assombrados por pensamentos malignos, pessoas que têm sido assombradas por pensamentos de morte, pensamentos, Pai, de que a vida não vai dar certo, pensamento de que vai acabar pegando esse vírus, que vai acabar entubado no hospital, pensamento de que alguém que ama vai acabar pegando o vírus, e esse medo vai atormentando a pessoa. Olha para essas pessoas, Deus, que estão com medo de fazer algum exame, estão com medo de uma cirurgia, pessoas que estão com medo de ir ao hospital, pessoas, Pai, que estão com medo, Deus, de perder um emprego nessa época de crise, pessoas que estão com medo de não conseguir pagar as contas, pessoas que estão com medo, Deus, de que venha perder o casamento, de que a família seja destruída, pessoas que estão com medo, Pai, de que os filhos acabem sendo perdidos para as drogas, pessoas, Deus, que às vezes tiraram carteira, mas têm medo de dirigir, pessoas que precisam sair para trabalhar, mas estão com muito medo. Pai, eu sei que nós precisamos do Senhor para que nós possamos ficar firmes nesses dias maus. Por isso, Pai, que o verdadeiro amor de Deus invada cada coração, cada alma. Que seus filhos consigam entender, Pai, que o seu amor é perfeito e que esse perfeito amor é o que nos faz lançar fora todo medo. Que cada um deles, Pai, possa ter certeza de que tem um Deus que cuida, que protege e que do pior o Senhor sempre nos livra. Que seus filhos possam seguir com coragem todos os dias. Coragem para enfrentar, para decidir, para vencer. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, se alguma dessas pessoas que estão fazendo esse projeto de oração estão sendo atormentados pelo medo, nesse momento, eu declaro, Pai, que o verdadeiro amor há de lançar fora todo medo. Isso é o que eu declaro em nome de Jesus e quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria oração e que Deus te abençoe.